E a questão dos materiais de base em aço carbono e baixa liga. Então a gente já entendeu que o carbono é um elemento que promove a temperabilidade, assim como outros elementos de liga. E quando eu tenho um carbono equivalente alto, o que é o carbono equivalente? É uma fórmula que usa a composição química para definir se o material tem uma temperabilidade mais alta ou mais baixa. E você busca observar quais são os efeitos que os elementos de liga têm que seriam equivalentes ao teor de carbono. Então, por exemplo, o carbono equivalente de um aço carbono seria o teor de carbono mais o teor de manganês sobre 6. Ou seja, para cada 0,6% de manganês, seria como se você tivesse um acréscimo de 0,1% de carbono. Então, você tem que materiais que têm carbono equivalente maior do que 0,4, você já teria problemas de temperar o material. E o que é temperar o material? Temperar o material é formar martensita. Aonde? Você formaria martensita na zona termicamente afetada. O que é a zona termicamente afetada? Aquela região adjacente à poça de fusão que aqueceu numa temperatura bem próxima da temperatura de fusão e que teve um resfriamento rápido. Então eu tenho aços que o carbono equivalente é abaixo de 0,4. Esses aços são aços de baixo carbono e que não são temperáveis. Com esses materiais eu não preciso muito me preocupar dele ser um material que vai temperar na solda, porque ele é do tipo não temperável. E eu tenho aços que têm um carbono equivalente alto, bastante alto, e que, se eu soldar esse material, ele vai temperar. Ele naturalmente não é um aço temperado e revenido, mas ele vai temperar quando eu soldar, porque ele tem um carbono equivalente alto. E esses materiais, o que eu busco? Eu vou aplicar um pré-aquecimento tão alto quanto for necessário, que está relacionado diretamente com o carbono equivalente, para que, quando ele resfriar, ele não forme martensita. Então eu vou buscar que esse material não forme martensita. Agora, por que eu não quero que forme martensita? É uma boa pergunta, né? Por que não formar martensita? Só porque é dura, mas eu não posso depois dar um calorzinho e ela reaquecer e ela vai deixar de ser dura? Na verdade, o grande problema de eu formar martensita na solda é que, quando as soldas são realizadas, o material, a poça de fusão, ela está líquida. E o líquido ele é muito reativo com o ambiente. E o ambiente, eu tenho umidade no ambiente. E nessa umidade, quando eu abro um arco elétrico, eu acabo dissociando aquele H2O, que é a umidade que está ali. E eu tenho, principalmente nos processos que têm fluxo, eles são higroscópicos. Então, tanto o eletrodo revestido, quanto o arco submerso, quanto o arame tubular, eles têm todo aquele benefício de injetar os elementos de liga, mas eles têm que sofrer secagens, porque como eles são higroscópicos, eu acabo tendo também a absorção de umidade. E se a umidade está presente no arco elétrico, eu posso dissociar o H2O e entrar o hidrogênio no material. Quando o hidrogênio entra no material, ele é bastante dramático, né? Uma boa parte dele sai, mas se por acaso eu tiver ali bem próximo da região que teve a poça de fusão, eu tiver uma zona endurecida, por quê? Porque na hora que a poça de fusão solidifica, o hidrogênio fica aprisionado e ele vai demorar um pouquinho para caminhar. Se ali naquela região adjacente se formar a estrutura martensítica ela é muito tensa. Como ela é muito tensa, ela abre umas regiões na rede cristalina. E essas regiões, elas são favoráveis a chamar os hidrogênios.
Então os hidrogênios que já estão lá dentro, porque durante a soldagem eles ficaram aprisionados, o que acontece é que eles começam a querer migrar, mas se por acaso eu tiver uma região endurecida, eles vão para essa região endurecida e lá eles vão criar regiões de aumento local de hidrogênio e acaba tendo uma decoesão nos contornos de grão da estrutura, não da estrutura martensítica, né, mas o contorno de grão da austenita prévia que gerou a martensita, que normalmente é um grão grosseiro porque está muito próximo da solda e a solda deu um crescimento de grão naquela região e você acaba tendo então trincas de hidrogênio que são as chamadas trincas a frio ou trincas retardadas, porque elas acontecem um pouquinho depois que esfriou, né? Então, na verdade, elas podem acontecer até 48 horas depois que resfriou, e por isso é que em algumas soldas você não deve fazer os seus ensaios não destrutivos logo após a solda. Você deve esperar as 48 horas para que você possa detectar se teve esse tipo de trincamento, caso o material seja suscetível a esse tipo de trinca, né? E aí a gente está vendo o seguinte, eu tenho os aços que são temperáveis, eles são suscetíveis a esse tipo de trinca. Então, o que eu faço? Eu aplico um pré-aquecimento para que ele não forme a martensita. Se não formar a martensita, não vai ter trinca frio. Então, eu posso aplicar esse pré-aquecimento. Ele é bem benéfico para materiais que têm carbono equivalente alto. Agora, e os aços que são temperados e revenidos? Naturalmente temperados e revenidos. Eu não posso querer que você não forme martensita num aço que é martensítico. Então, esses aços que são martensíticos, que eles, obviamente, têm o carbono equivalente alto, até porque o material foi obtido por um tratamento térmico de tempera e revenimento. Então, o material naturalmente vai ter uma estrutura martensítica. O que eu tenho que fazer? Nesses, que vai formar martensita de qualquer jeito, eu tenho que aplicar um pré-aquecimento. Mas esse pré-aquecimento, obviamente, não pode ser tão alto a ponto de não formar martensita na ZTA, né? Vai formar martensita. Mas depois que solda, como vai formar martensita de qualquer jeito, o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar o hidrogênio permanecer ali dentro. Então eu tenho que favorecer a saída do hidrogênio. E o hidrogênio, ele só trinca se depois da solda eu baixar a temperatura e ela chegar numa temperatura ambiente. Ele não vai trincar o material se ele estiver numa temperatura perto de 60 graus ou acima. Então, o que eu faço? Eu soldo o material, eu aplico o pré-aquecimento e depois que eu terminei de soldar, eu deixo o material algumas horas acima de 200 graus, 150, 200 graus. Com isso, o que eu faço? Eu permito que qualquer hidrogênio que penetrou e a estrutura está martensítica, ele vai evoluir e não vai trincar o material. Mas, normalmente, para os materiais que são martensíticos, lembrando, a martensita é revenida, então, sempre que eu tenho material de estrutura martensita revenida, o material, depois de ser soldado, ele precisa receber um tratamento térmico de alívio de tensões que atua revenindo aquela martensita que formou. E aí eu vou ter um metal base de martensita revenida, uma solda que formou martensita, e eu reveni a martensita num tratamento térmico de alívio de tensões, tanto na solda quanto na zona termicamente afetada. E aí vem, puxa, mas e o que é um tratamento térmico de alívio de tensões? Eu falei para vocês que quando você tem uma poça de fusão caminhando, depois que a poça solidifica e que ela está ainda em temperatura alta,
ela vai ter um determinado volume. Quando você resfriar o material, aquele material que estava numa temperatura de 1.400 graus com determinado volume, vai diminuir de volume por uma questão de contração daquela região. Só que você aqueceu localizadamente. O resto do material está frio. E aquela região que agora estava a 1.400 graus, mas tinha um determinado volume, e agora ela vai diminuir o volume, o que ela vai fazer? Ela vai contrair, e quando ela contrair, ela vai puxar o resto do material. Só que ela não vai ter força para carregar o material. Às vezes tem, né? Você pega chapas muito finas e você vê que elas distorcem totalmente, porque quando a solda solidifica e resfria, ela vai puxando o material. Então você vê aqueles empenamentos. O empenamento é o resultado do material estar puxando na hora que ele está contraindo. Quando você tem um peso um pouco maior, não acontece isso, porque você não consegue que aquele pequeno volume contraído puxe todo um material. Então é o oposto. Já que ele não consegue puxar, ele vai acabar sendo tracionado, né? Ele está diminuindo de volume, ele vai ser tracionado. E ali, então, você tem um ponto que você tem uma alta tensão residual. Essa tensão é uma tensão interna. O problema é que a tensão interna, ela se soma à tensão externa, a tensão que você vai efetivamente aplicar, ou um peso, ou uma pressão. E o que acontece? Quando essas tensões se somam, duas coisas podem acontecer, tá? Ou o material, naquela tensão muito alta, o material ultrapassa a tensão limite de escoamento e escoa, o que é maravilhoso, ou o material está numa condição de tensão tal, onde o estado de tensão dele não permite que ele escoe. E se ele não escoar, a tensão elástica cresce e atinge a tensão limite de resistência. Ou seja, o material não escoa, porque não tem a capacidade de escoar devido àquele estado de tensões triaxial, que se forma normalmente ao redor da junta soldada, e o material acaba atingindo a tensão limite de resistência e trincando. Então, existem algumas condições onde a deformação plástica ela é favorecida e você não precisa se preocupar de relaxar o material antes dele entrar em serviço. Isso acontece quando você tem espessuras mais finas, quando você tem materiais de boa tenacidade, materiais de baixa resistência. Esses materiais, em geral, você não precisa fazer um tratamento térmico de alívio de tensões, porque ele naturalmente, no primeiro momento que ele entrar em operação, ele vai escoar. Você só tem que se atentar para, se você fizer, por exemplo, um reparo e é um equipamento que ele precisa ter um controle dimensional muito grande, você tem que se atentar para isso, porque no momento em que ele entrar em operação e relaxar, todo relaxamento é uma deformação plástica, e a deformação plástica envolve uma modificação de dimensão. E se você tem alguma coisa que está balanceada ou que você precisa ter controle dimensional, você vai perder o balanceamento, você vai perder o controle dimensional, porque o material vai deformar no momento que entrar em operação, tá? Mas, de uma forma geral, estruturas, até alguns vasos que você tem de espessura fina, você não precisa aliviar se o material for de baixa resistência mecânica e se você não tiver também numa condição de soldas em nós e soldas que você está criando uma triaxialidade. Se você tiver numa condição boa, você não precisa aliviar, mas se você tiver com espessura grande, se você tiver com material de alta resistência, se você tiver com um material com uma condição geométrica muito desfavorável, você deve aliviar as tensões através de duas formas. Ou você alivia as tensões
através de um tratamento térmico de alívio de tensões, ou você alivia as tensões através de um tratamento mecânico de alívio de tensões. Então, o tratamento térmico, como é que é isso? O material tem uma tensão residual, a gente sabe que a tensão, limite de escoamento do material, cai com a temperatura. Se você pega um material que está com uma tensão interna, coloca no forno e aquece, aquela tensão residual ultrapassa a tensão limite de escoamento, o material escoa. Quando ele sair do forno, toma cuidado de prender ele, porque senão ele pode ficar todo distorcido, mas ele já vai sair relaxado. Então, esse é o tratamento térmico de alívio de tensões. Outra coisa, se você tem um material que é temperado e revenido, o tratamento térmico de alívio de tensões vai servir para revenir a martensita. Então, para alguns materiais que são temperados e revenidos de alto carbono ou de médio carbono, é obrigatório, você tem que fazer um alívio de tensões após você ter feito a solda. Agora, se você tem um material de grande espessura, você tem que dar o alívio de tensões, mesmo que ele seja um material de baixa resistência mecânica. Você precisa dar o alívio de tensões porque você precisa deixar ele relaxar. Se você não deixar ele relaxar, no primeiro momento que ele entrar em operação, ele vai relaxar sim. Só que ele pode não deformar plasticamente e a forma como ele vai relaxar vai ser trincando. A gente não pode esquecer, uma trinca é uma forma de relaxar a tensão. O material relaxa a tensão ou quando ele deforma plasticamente ou quando ele trinca. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que ter os procedimentos adequados. Aços, eu tenho 3 tipos de aço. Eu tenho os que não temperam. Esses que não temperam, eu não preciso me preocupar de dar um pré-aquecimento e, em geral, se ele tiver uma espessura pequena, eu não preciso dar alívio de tensões. Se ele tiver uma espessura grande, eu tenho que dar alívio de tensões. Materiais que tenham carbono equivalente maior do que 0,4. Eu preciso dar pré-aquecimento? Sempre. Só que se ele for um material que ele não é temperado e revenido, eu vou botar o pré-aquecimento mais alto e só vou aliviar as tensões se ele for de grande espessura. Agora, os materiais que são temperados e revenidos, eu dou o pré-aquecimento, dou um pós-aquecimento para liberar o hidrogênio e ainda dou um tratamento térmico de alívio de tensões. Um detalhe, o pós-aquecimento é na faixa de seus 200 e poucos graus. O alívio de tensões, ele tem que ter a temperatura mínima de uns 450 graus e ele tem que ter uma faixa de temperaturas adequada ao tipo de material, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês em relação aos ciclos térmicos é que quando eu preciso ter tenacidade no material, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar energia em excesso. Se eu der muita energia de solda, eu vou acabar criando estruturas grosseiras na solda e eu posso ter perda de tenacidade. Então, os principais cuidados que a gente tem na soldagem são, primeiro, que tipo de material é, qual é o tipo de consumível que eu vou usar, qual é o processo que eu posso usar. Ele tem que receber um pré-aquecimento? Vamos prestar atenção. Ele é um material que precisa pós-aquecimento? Pós-aquecimento serve para liberar hidrogênio. Ele precisa de alívio de tensões? E depois que eu já defini todos esses parâmetros associados com os ciclos térmicos, eu posso agora fazer a minha qualificação de procedimento. Como é qualificar? É soldar, anotar os parâmetros que são essenciais, depois fazer todos os testes para avaliar se os requisitos estão sendo atendidos e, caso positivo, eu gero um registro de qualificação de procedimento de soldagem e, com isso, eu estou qualificando uma especificação de procedimento de soldagem ou uma EPS. Tá? É isso.